Você pode estar perdendo músculos todos os dias, sem nem perceber. Essa perda silenciosa é uma das principais causas de fraqueza, quedas e até perda da independência na terceira idade. O nome disso é sarcopenia. E ela atinge milhões de pessoas acima dos 60 anos. Muitas vezes de forma irreversível. Como especialista em saúde músculo-esquelética há mais de 3 décadas, vi em meus pacientes os impactos devastadores que essa condição pode causar. Mas também vi como ela pode ser evitada, ou até revertida, com estratégias simples e eficazes. E acredite, uma dessas estratégias envolve 3 tipos de queijos que você provavelmente já tem na geladeira. Neste vídeo, eu vou te mostrar como incluir esses queijos no seu dia a dia. Pode ser a chave para reconstruir sua força muscular, manter sua mobilidade e viver com muito mais autonomia. Mas não é qualquer queijo, nem de qualquer jeito. Existe um momento certo, uma quantidade ideal e um motivo científico por trás de cada escolha. E no final, eu vou revelar o erro mais comum que faz com que até quem come proteína suficiente continue perdendo músculos. Então, prepare-se. Você está prestes a descobrir uma maneira surpreendentemente simples de proteger seus músculos mesmo depois dos 65 anos. Vamos direto ao conteúdo. Tipo número 1. Queijo cottage. A proteína leve que alimenta seus músculos durante a noite. Entre todos os alimentos que recomendo aos meus pacientes com mais de 60 anos, o queijo cottage ocupa um lugar especial. E não é por acaso. Com o avanço da idade, é comum que o apetite diminua, que a mastigação se torne difícil e que o sistema digestivo fique mais sensível. Muitos dos meus pacientes relatam que simplesmente não conseguem mais consumir carnes ou alimentos muito pesados como antes, o que dificulta a ingestão de proteínas de alta qualidade, fundamentais para preservar a massa muscular. É nesse cenário que o queijo cottage se destaca como um verdadeiro aliado da saúde muscular. Apenas meia xícara desse queijo fresco, com baixo teor de gordura, fornece cerca de 14 gramas de proteína de alta qualidade, com apenas 81 calorias. Isso significa que quase 70% das calorias do cottage vêm da proteína, um número impressionante para um alimento tão leve. Mas a quantidade de proteína é apenas parte da história. O queijo cottage é especialmente rico em leucina, um aminoácido essencial que funciona como uma espécie de chave que ativa o processo de construção muscular. À medida que envelhecemos, nossos músculos se tornam mais resistentes ao crescimento e precisam de doses maiores de leucina para reagir. Uma única porção de cottage já fornece aproximadamente 1/3 da quantidade ideal de leucina necessária por refeição. Além disso, a principal proteína presente no cottage é a caseína, que tem uma digestão lenta e contínua. Isso significa que ela fornece um fluxo constante de aminoácidos por até 8 horas, algo extremamente útil durante o sono. Por esse motivo, muitas vezes recomendo que meus pacientes consumam queijo cottage à noite, antes de dormir, como uma forma de proteger os músculos durante o período de jejum noturno. Outro benefício importante é a sua versatilidade e facilidade de consumo. O cottage é macio, suave ao paladar e muito bem tolerado pelo sistema digestivo. Pode ser comido puro, com frutas, batido em vitaminas ou até mesmo misturado a outros pratos, uma alternativa perfeita para quem tem dificuldade em mastigar ou sente desconforto com alimentos mais pesados. A ciência também confirma o seu potencial. Estudos com idosos demonstraram que a inclusão do cottage na alimentação diária está associada a um aumento real da massa muscular, mesmo em períodos de baixa atividade física. Ou seja, mesmo que você não consiga se exercitar com frequência, o simples hábito de consumir cottage regularmente já pode trazer resultados visíveis. Esse é apenas o primeiro dos 3 queijos que fazem parte da estratégia para manter seus músculos fortes e ativos. E o próximo pode te surpreender ainda mais. Tipo número 2. Parmesão. Nutrição concentrada para fortalecer sem pesar. Poucos alimentos causam tanta surpresa entre meus pacientes quanto o parmesão. Tradicionalmente visto como um simples complemento para massas, esse queijo maturado é na verdade uma das fontes mais concentradas e eficientes de proteína para pessoas acima dos 60 anos. Com o passar do tempo,
O apetite e a capacidade de ingerir grandes volumes de alimento diminuem, o que torna a densidade nutricional de cada mordida algo essencial. E é exatamente aí que o parmesão brilha. Apenas 30 gramas, o equivalente a um pedaço do tamanho do seu polegar, oferecem mais de 10 gramas de proteína completa, rica em todos os aminoácidos que seus músculos precisam para se manterem firmes e ativos. Essa concentração é especialmente útil para quem não consegue comer muito de uma vez, algo extremamente comum na terceira idade. Um pedacinho pequeno já entrega um impacto nutricional significativo, mas os benefícios não param na proteína. O processo de maturação natural do parmesão, que pode durar mais de 24 meses nos queijos autênticos como o Parmigiano Reggiano, faz com que as enzimas presentes quebrem as proteínas em pedaços menores. Isso torna a digestão mais fácil, como se o queijo já viesse parcialmente pré-digerido. Um detalhe que faz toda a diferença para sistemas digestivos mais sensíveis. Além disso, após 2 anos de maturação, o parmesão praticamente não contém lactose. Isso significa que até mesmo pessoas com intolerância podem consumi-lo sem grandes desconfortos. E não podemos esquecer do cálcio. Muita gente associa esse mineral apenas à saúde dos ossos, mas ele é igualmente essencial para os músculos. Toda contração muscular depende de cálcio. Sem ele, mesmo com proteína abundante, o músculo não consegue funcionar de forma adequada. Estudos recentes mostram que a deficiência de cálcio está diretamente ligada à perda acelerada de massa muscular em idosos. Por isso, ao incluir parmesão na dieta diária, você não está apenas adicionando proteína de qualidade, está garantindo que seus músculos tenham também o suporte mineral necessário para trabalhar bem. Recomendo a meus pacientes o consumo de 30 a 60 gramas por dia, o que equivale a 2 colheres de sopa quando ralado na hora. E esse detalhe é fundamental. O queijo ralado na hora preserva seu sabor e valor nutricional, enquanto as versões industrializadas, embaladas e vendidas prontas, geralmente perdem grande parte dessas qualidades. O parmesão é denso, saboroso, altamente nutritivo e extremamente fácil de incorporar em refeições do dia a dia, seja sobre ovos mexidos, vegetais assados, sopas ou mesmo em uma salada. Uma pequena porção é suficiente para entregar grandes resultados. E quando combinado com os outros queijos dessa lista, ele se transforma em uma arma poderosa contra a sarcopenia. Se você achava que parmesão era só um enfeite de prato, agora sabe que ele pode ser uma peça-chave para a sua saúde muscular. Tipo número 3. Ricota. Recuperação muscular rápida e suave para o dia a dia. A ricota é, sem dúvidas, um dos queijos mais subestimados que conheço. Por fora, parece simples, até sem graça, mas por dentro carrega um segredo nutricional que a torna única especialmente para quem está na terceira idade e quer preservar ou recuperar a massa muscular. O que muitos não sabem é que a ricota é feita a partir do soro do leite, aquele líquido que sobra na produção de outros queijos. E é exatamente isso que a torna tão especial. Diferente da maioria dos queijos, que são ricos em caseína, uma proteína de digestão lenta, a ricota contém uma quantidade significativa de proteína do soro, o famoso whey protein. Essa é a proteína com absorção mais rápida que existe, capaz de entrar em ação no organismo em apenas 30 a 60 minutos após o consumo. Para quem tem mais de 60 anos, essa velocidade pode ser a diferença entre manter os músculos ativos ou continuar perdendo massa sem perceber. Muitas vezes oriento meus pacientes a consumir ricota logo após alguma atividade leve, como uma caminhada pelo bairro, uma tarde cuidando do jardim ou até tarefas simples em casa. Nesses momentos, os músculos estão mais receptivos aos nutrientes, e a proteína da ricota chega no momento certo para iniciar o processo de reparação e crescimento muscular. Meia xícara de ricota integral oferece cerca de 14 gramas de proteína, valor semelhante ao do queijo cottage, mas com um perfil de aminoácidos complementar. Ela é especialmente rica em aminoácidos de cadeia ramificada, como a leucina, que são absorvidos diretamente pelos músculos, sem precisar passar primeiro pelo fígado.
Isso acelera ainda mais a recuperação e o fortalecimento. Outro ponto que faz da ricota uma aliada ideal para pessoas mais velhas é a sua textura macia e cremosa, que facilita a ingestão, principalmente para quem tem problemas dentários ou dificuldade para engolir. Além disso, o sabor neutro da ricota permite combinações versáteis, com frutas no café da manhã, em sanduíches, saladas ou mesmo misturada a preparações doces e salgadas. E mais, a ricota tem naturalmente menos sódio que a maioria dos queijos, o que a torna uma opção segura para quem precisa cuidar da pressão arterial ou da saúde do coração, algo muito comum entre os idosos. Estudos mostram que o consumo regular de ricota não só melhora a massa muscular, como também contribui para o equilíbrio e desempenho físico geral. Em uma pesquisa recente, participantes que consumiram cerca de uma xícara por dia apresentaram ganhos significativos de força em apenas 90 dias. Por fim, sempre oriento meus pacientes a escolherem ricotas feitas com leite integral e ingredientes simples, como leite, vinagre ou ácido cítrico e sal. Quanto mais natural, melhor. E lembre-se, o melhor momento para consumir ricota é até 2 horas depois de alguma atividade física, por mais leve que seja. Isso garante que os músculos aproveitem o máximo dos aminoácidos disponíveis, exatamente quando mais precisam. Se o queijo cottage atua lentamente durante a noite e o parmesão oferece potência nutricional concentrada, a ricota completa o trio com sua absorção rápida e suavidade digestiva, um verdadeiro reforço imediato para seus músculos todos os dias. Muita gente acredita que o jantar é a refeição mais importante do dia, especialmente na terceira idade. Mas quando o assunto é manter ou recuperar a massa muscular, essa ideia precisa ser revista. Na prática clínica, percebo que a maioria dos meus pacientes consome a maior parte da proteína à noite, depois de um dia inteiro comendo de leve. E isso é um erro estratégico que pode estar custando músculos preciosos. Após 8 a 10 horas dormindo, o corpo entra em um estado de jejum prolongado. Durante esse tempo, ele precisa encontrar energia para manter funções vitais e muitas vezes recorre ao próprio tecido muscular. Isso significa que, ao acordar, seus músculos estão mais vulneráveis do que em qualquer outro momento do dia. Por isso, o café da manhã se torna a refeição mais decisiva para interromper esse catabolismo e ativar a construção muscular. Estudos recentes mostram que adultos mais velhos que consomem entre 25 e 30 gramas de proteína logo pela manhã apresentam uma síntese proteica muito mais eficiente ao longo do dia. Em contrapartida, aqueles que tomam apenas um café com pão ou bolachas raramente atingem esse patamar. O problema é que a maioria consome, em média, apenas 8 gramas de proteína no café da manhã, bem abaixo do necessário para reverter a perda muscular. É aqui que entram os queijos certos, no momento certo. Uma combinação simples de meia xícara de queijo cottage com frutas vermelhas, acompanhada de 30 gramas de parmesão ralado na hora, já fornece aproximadamente 24 gramas de proteína de alta qualidade e mais de 2 gramas de leucina. Isso é suficiente para tirar o corpo da fase de perda e colocá-lo no modo construção logo cedo. Mas a estratégia não para no café da manhã. É essencial distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Nossos músculos só conseguem utilizar entre 25 e 35 gramas de proteína por refeição para formar novo tecido muscular. O que passar disso não é armazenado, é desperdiçado. Imagine tentar regar uma planta com um balde enorme de água uma vez por dia, em vez de pequenas doses bem distribuídas. O resultado não será o mesmo. Por isso, oriento que se busque equilíbrio nas 3 principais refeições. Uma sugestão prática que passo aos meus pacientes é cottage com frutas no café da manhã, sanduíche de ricota com vegetais no almoço e o jantar de costume, enriquecido com parmesão ralado na hora. Dessa forma, o corpo recebe estímulos constantes ao longo do dia, mantendo os músculos ativos, nutridos e prontos para responder. O momento em que você consome a proteína pode ser tão importante quanto o tipo de proteína em si. Com os horários certos, os queijos certos e a constância no hábito, você dá aos seus músculos a chance real de se fortalecerem todos os dias.
Uma das maiores descobertas da ciência moderna sobre envelhecimento saudável é o impacto extraordinário da combinação entre atividade física leve e ingestão adequada de proteína. Em meus atendimentos, costumo dizer que músculos precisam de duas coisas para sobreviver e crescer: estímulo e alimento. Um sem o outro não funciona. E o mais surpreendente é que você não precisa correr maratonas nem frequentar academia para obter resultados reais. Caminhadas tranquilas, subir escadas, cuidar das plantas, fazer alongamentos, todas essas atividades, quando feitas com regularidade, já são suficientes para ativar os músculos. O segredo está no que vem depois. Estudos demonstram que o consumo de proteína de qualidade, até 2 horas após qualquer tipo de exercício físico, potencializa drasticamente a resposta anabólica do corpo, ou seja, a capacidade de construir e reparar tecido muscular. Esse intervalo de até 2 horas é chamado de janela anabólica. É nesse período que os músculos estão mais receptivos aos nutrientes. E é justamente aí que entram os 3 queijos que discutimos até aqui: cottage, parmesão e ricota. Cada um deles, com suas características únicas, fornece exatamente o tipo de proteína que os músculos precisam, seja de liberação lenta, como a caseína do cottage, seja de absorção rápida, como o whey da ricota. Por isso, oriento meus pacientes a fazerem algo muito simples. Após qualquer tipo de movimento físico, por menor que seja, consuma uma porção de um desses queijos. Pode ser uma colher de ricota com azeite, uma vitamina com cottage ou uma sopa com parmesão ralado. O importante é não deixar esse momento passar em branco. Essa rotina diária, por mais leve que pareça, cria um ciclo positivo de estímulo e recuperação muscular que se acumula com o tempo. É comum vermos idosos com a ideia de que já é tarde demais para melhorar. Mas a ciência e minha experiência mostram exatamente o contrário. Vi pacientes de 70, 80 anos ganharem força, equilíbrio e até voltarem a fazer tarefas que já haviam abandonado, tudo graças à combinação de movimento e proteína na medida certa. E o mais incrível, isso não exige mudanças radicais, apenas constância e consciência. O corpo envelhece, sim, mas a capacidade de resposta dos músculos continua ativa se você souber como estimulá-los corretamente. Movimente-se todos os dias, mesmo que pouco, e alimente seus músculos no momento certo. Essa é, sem dúvida, uma das melhores decisões que você pode tomar pela sua saúde a partir de hoje. Ao longo dos anos, aprendi que o conhecimento só tem valor quando se transforma em ação. Você agora já sabe que a perda de massa muscular não é uma sentença inevitável do envelhecimento. Com as escolhas certas, feitas todos os dias, é possível preservar, recuperar e até fortalecer os músculos mesmo aos 70, 80 anos ou mais. Os 3 queijos que te mostrei aqui não são soluções milagrosas, mas sim ferramentas poderosas que, combinadas com pequenas mudanças de hábito, geram transformações reais. Incorporá-los à sua rotina, nos horários corretos, com equilíbrio e consistência, pode mudar sua forma de caminhar, levantar, subir escadas e viver com autonomia por muito mais tempo. Mas a decisão é sua. Você está disposto a dar o primeiro passo? Se a resposta for sim, comece amanhã mesmo. Coloque queijo cottage no seu café da manhã, adicione parmesão às suas refeições e experimente a leveza da ricota depois de uma caminhada. Faça isso por 30 dias. Depois observe o que mudou. Seu nível de energia, sua disposição, talvez até sua confiança. E se quiser se comprometer de verdade, escreva nos comentários: "Eu quero muito mais saúde". Essa frase simples será o seu compromisso pessoal. E daqui a algumas semanas, quando voltar a este conteúdo, você poderá perceber a diferença que uma escolha consciente fez na sua vida. Nunca subestime o poder de um pequeno hábito bem feito. Com queijo cottage, parmesão e ricota ao seu lado, e com o conhecimento que você agora carrega, seu corpo tem tudo o que precisa para voltar a se fortalecer. Você está pronto para essa mudança? Porque seus músculos estão.